Bom, vamos aqui então ao conto Viagem a Petrópolis. É um conto que foi publicado no livro A Legião Estrangeira de 64, da Clarice Lispector. É um conto narrado em terceira pessoa que vai abordar um assunto importante, que é o tema da velhice, do desamparo com as pessoas velhas, certo? Então reparem aqui, né? Era uma velha sequinha, ou seja, o narrador já focaliza aqui a velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia compreender que estava só no mundo. Reparem, uma velha, magrinha, sozinha no mundo. Qual é a característica dela? Os olhos lacrimejavam sempre. Então parece que está sempre numa tristeza ali. As mãos repousavam sobre o vestido preto e opaco, velho documento de sua vida. Então qual é o documento da vida dela? É aquele vestido preto, opaco já de tanto usar, mas o preto também no sentido de luto, que a gente vai ver que ela teve perdas aqui. E assim, não é só opaco, também está um pouco sujo, porque a gente vê restos de comida na roupa dela. E as marcas dos lugares onde dormia. Reparem que ela não tem muito paradeiro. Casa de um, casa de outro. Achava sempre onde dormir. Casa de um, casa de outro, né? Ou seja, morando de favor, dormindo na casa das pessoas aqui. E aí quando perguntavam para ela qual era o nome dela, o que ela respondia? Mocinha. Que a gente vê, né, que é um apelido. E claro que o pessoal fica rindo, né, porque é aquela questão paradoxal, ela é bem velhinha e o apelido, o que ela diz, né, que ela é a mocinha, né? Só que ela diz, ó, nome mesmo é Margarida. Ela tivera pai, mãe, marido, 2 filhos. Todos aos poucos tinham morrido, só ela restara. Por isso, sozinha no mundo, né, sem paradeiro fixo, ora na casa de um, ora na casa de outro, vivendo de favor, né, vivendo de esmolas ali. Essa é a vida da mocinha aqui, tá? Quando lhe davam cama para dormir, davam-na estreita e dura. Por quê? Porque Margarida fora aos poucos perdendo volume. Então a cama também bem simples aqui, né? Pequena, dura. E agora ela está dormindo ali numa casa em Botafogo, no Rio de Janeiro. A família que está, de certo modo, hospedando a mocinha, né? Achava graça em mocinha, mas esquecia-se dela a maior parte do tempo. Então, basicamente, um ser também quase invisível aqui, a mocinha. Tá? A velhice como um sinal de invisibilidade também, né? E reparem aqui, é que também se tratava de uma velha misteriosa. E por que misteriosa? Porque ela se levantava de madrugada, arrumava sua cama de anão e disparava a lépida como se a casa estivesse pegando fogo. Ninguém sabia por onde ela andava. E aí perguntam para ela o que ela está fazendo. Ela diz, não, eu estou passeando, certo? Acharam graça que uma velha vivendo de caridade andasse a passear, mas era verdade. E aqui agora a gente tem um rápido resumo do que foi a vida da mocinha. Ó. Mocinha nascera no Maranhão, onde sempre vivera, só que ela veio para o Rio, não há muito, com uma senhora muito boa que pretendia interná-la num asilo, mas depois não pudera ser. A senhora viajara para Minas e dera algum dinheiro para a mocinha se arrumar no Rio. Reparem, né? A mocinha então ficou com um dinheirinho para se arrumar no Rio, e a velha passeava para ficar conhecendo a cidade. E aí, nesses passeios, se depreende, né, que ela foi achando pessoas que, enfim, né, davam ali para ela um lugarzinho para dormir e tudo mais, tá? Então, ela já está morando ali, né, há um tempo nessa casa onde ela está, e por isso que a família tá ali já dizendo, pô, a mocinha está há muito tempo já aqui, né? Ela deveria mudar de áreas e tudo mais, procurar outra casa, certo? E aí essa família que está cedendo a casa começa a pensar onde é que a gente pode colocar a mocinha. Mas logo que alguém cogitou de mandá-la morar em Petrópolis, lembrem do título, né? Viagem a Petrópolis, na casa da cunhada alemã, houve uma adesão mais animada do que uma velha poderia provocar. Então, claro, né, todo mundo ali, não, vamos mandar para lá, manda para lá, né? Despacha a mocinha, tá? Ou seja, resolve então mandar a mocinha para morar em Petrópolis. E aí começa aqueles preparativos, né, de levar a mocinha para lá. A excitação do passeio prometido e a mudança de vida de repente aclararam-lhe algumas ideias. Então a mocinha fica sabendo, né, que vai mudar de ares aqui, tá? Só que antes dessa viagem, que vai ser uma viagem de carro, a mocinha começa a se lembrar do passado. Ó, a começar pelo filho atropelado,
morto debaixo de um bonde no Maranhão, ou seja, o filho morto lá no Maranhão. Só qual é o pensamento dela? Se ele tivesse vivido no tráfico do Rio de Janeiro, aí mesmo é que morreria atropelado. Mas lembra do filho atropelado, né? Lembrou-se da xícara que Maria Rosa quebrara e de como ela gritara com Maria Rosa. Se soubesse que a filha morreria de parto, é claro que não precisaria gritar. Lembra da morte da filha também. E lembrou-se do marido, só relembrava o marido em mangas de camisa. Bom, então, enquanto está tendo essa questão toda de que a mocinha vai ter que mudar de ares, mudar de lugar a partir de agora, ela pensa então naqueles que morreram, no marido, na filha, no filho, né? E aí, de repente, ela fica com fome, desamarrou a pequena trouxa, tirou um pedaço de pão com manteiga ressecada que guardava secretamente há 2 dias. Então, reparem que ela até guarda ali comida, né? Daquela questão quase de instinto para ficar viva ali. Por quê? Porque dá para sentir, né, o clima aquele de que ela vive de favor e nem sempre as pessoas querem manter, né, essa pessoa ali. Então ela come, começa a ficar um pouco mais feliz, ó, de madrugada adormeceu, aí acordam ela, né, para fazer essa viagem aí. Quando enfim se aproximou do automóvel, o rapaz e as moças se surpreenderam com o seu ar alegre, o ar alegre da mocinha, e com os passos rápidos. Até o rapaz diz, pô, ela tem mais saúde do que eu, brincou o rapaz. E aí esse rapaz está com uma mulher à frente, mais 2 atrás, e a mocinha se senta atrás no carro, na janela ali. Reparem que a viagem foi muito bonita, as moças estavam contentes, mocinha agora já começara a sorrir. E aí o carro, né, tá indo, tá fazendo essa viagem muito bonita também, né? Só que quando a mocinha acordou, não sabia mais onde estava. E claro, né, então ela tá meio que perdida ali, porque a vida dela tá sendo um deslocamento agora. Então ela tá tentando se lembrar do marido, que ela via ele de paletó, tá tentando forçar a memória, né? E ela também começa a pensar, mas por que eu tô no carro? Por que eu tô aqui dentro? O que fazia ela no carro? Como conhecer a seu marido e aonde? Como é que a mãe de Maria, Rosa e Rafael, a própria mãe deles, estavam no automóvel com aquela gente? Então nem ela tá entendendo ali, tá? Eles não visitavam mais o irmão de Petrópolis e muito menos a cunhada. Reparem, né, aqui aquelas questões bem Clarice Lispector. Ou seja, a família onde estava hospedada a mocinha resolve que a mocinha tem que mudar de ares e vão mandar lá para o irmão deles, lá em Petrópolis. Só que eles não visitam, nem tem mais contato, apenas vão simplesmente largar uma pessoa ali, né? Enfim, a mocinha ali, sem dar oi, sem, enfim, né, explicar nada, tá? Tanto que eles dizem para a mocinha, ó, olha mocinha, você entra por aquele beco e não há como errar. Na casa de tijolo vermelho você pergunta por Arnaldo, meu irmão, ouviu? Arnaldo. Reparem que nem a educação de lá chegar e dizer, olha, vocês podem ficar um tempo aqui com essa pessoa aqui, que é a mocinha, a Margarida e tudo mais. Não, ó, vai lá, te vira, faz por ti. Quem tem boca vai a Roma, né? Bom, e aí a mocinha desce, chega até a casa, Arnaldo não estava, mocinha entrou na saleta onde a dona da casa estava ali, né? É exatamente uma mulher alemã que está ali tomando café. O menino loiro, de certo aquele que mocinha deveria vigiar, estava sentado também ali comendo, né? Então a mocinha já está ali vendo como é que vai ser a vida dela ali, né? Enfim, sem conhecer ninguém, e a mocinha estava fraca. E claro que a dona da casa começa a observar a mocinha, né? Enfim, o que está acontecendo, e que aquela história não estava bem contada. E a velha tinha um ar sabido, ou seja, já de antemão, a dona da casa já meio que pega birra com a mocinha ali, tá? E o que a dona da casa diz para a mocinha? Eu preciso antes tomar café. Depois que meu marido chegar, o Arnaldo, veremos o que se pode fazer. E aí a mocinha vai lá, pede café. A empregada também meio gringa, alta, de pescoço muito fino e seios grandes, a empregada trouxe um prato de queijo branco e mole. E aí a mocinha está comendo, né? Enfim, mas ela ouve, né, que no dia seguinte vai ser um domingo. Uma pequena luz iluminou a mocinha. Domingo? O que fazia naquela casa em vésperas de domingo? Então, reparem a reflexão que ela está fazendo ali, né?
E ela começa a perceber, claro, né, que estão sempre mandando ela de um lado para outro, de um lado para outro, enfim, como se estivessem assim querendo sempre despachar o problema. E aí chega o Arnaldo, tá? E aí o Arnaldo fala com a mulher, né, que é a dona da casa ali com a esposa, né? E a mulher diz, ó, essa aqui é a mocinha, veio para morar aqui um tempo e tudo mais, né? O marido falando, né? E qual é a reação da mulher ali? Ah, não, não pode ser, né? Não pode ser, aqui não tem lugar não, não tem, né? E a mocinha, ela nem rebate. Ela já está começando a ter essa consciência, né, de que estão sempre empurrando ela de um lado para outro e tudo mais, né? Mas reparem que a dona da casa, quando fica sabendo do Arnaldo, o que que é aquela mulher que está ali, diz, não, não, aqui não tem lugar, tá? Aí o que que o Arnaldo diz? O Arnaldo vai ter que resolver o problema. Ele diz, ó, eu lhe dou dinheiro, mocinha, e você toma o trem pro Rio de Janeiro, ouviu? Volta lá pra casa da minha mãe. Chega lá e diz, ó, a casa do Arnaldo não é asilo, viu? Aqui não tem lugar. Vai lá e diz, aqui não é asilo. Ou seja, a mocinha vê que não é bem-vinda ali. E o que que ela faz? Ela pega o dinheiro, tá? E diz, ó, obrigada, Deus lhe ajude. E aí a mocinha tá na rua agora. Tá na rua basicamente tal qual ela foi meio que abandonada, né? Lá no começo também ela tava com um pouco de dinheiro e nas ruas do Rio, né? Essa é a verdade, tá? Agora ela tá em Petrópolis ali. Só que na rua ela começa a pensar exatamente em quem ela ama, né? Quem ela ama ali, ó. Na rua de novo pensou em Maria Rosa, a filha morta, Rafael, filho morto, o marido, o filho que morreu, né? Todos mortos, mas, detalhe, eram a família dela. E ela, a gente sabe, né, que ela tinha o costume de levantar de madrugada e passear, então ela resolve passear um pouco. A estrada de Petrópolis é muito bonita, realmente, né? E ela vê um chafariz ali e ela resolve ir ali se lavar, se molhar. Saciada, espantada, continua a passear com os olhos mais abertos em atenção às voltas violentas que a água pesada dava no estômago, né? Então ela se molhou, tomou água e tudo mais. A estrada subia muito, a estrada era mais bonita que a estrada do Rio de Janeiro. E subia muito, e ela vai, até que ela senta numa pedra. Sentada, ela vai admirando toda a beleza de Petrópolis, mas, reparem, então, como estava cansada, a Vera encostou a cabeça no tronco da árvore e morreu. E assim termina o conto, né? Meio que de forma abrupta, assim, né? Ela morreu. Mas toda a crítica já foi dada dentro da questão do conto, né? Essa é a verdade. A questão do abandono, do menosprezo às pessoas velhas, né? A questão toda de que aqui não tem lugar, aqui vai ser um incômodo.